Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Mateus, rogai por nós. Estimados e queridos irmãos e irmãs, que alegria chegar até você, na sua casa, no seu trabalho, ou onde você estiver, através desse meio de comunicação. Hoje a igreja celebra festivamente a memória de São Mateus, apóstolo e evangelista. Evangelho do próprio São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vida de São Mateus, ela é conhecida por nós como Mateus, aquele publicano que se chamava também Levi. Ali nós temos uma mudança de nome depois que ele começa a seguir nosso Senhor. Ele passa de um cobrador de impostos, porque o cobrador de imposto, ele trabalhava para os romanos, então ele era um judeu que trabalhava numa banca que coletava imposto para mandar para os romanos, e aqui existe a concepção de que Mateus era um traidor da nação, porque ele trabalhava para aquela nação que oprimia Israel. E aí nós ficamos assim a imaginar o ódio, a raiva, a ira que aquelas pessoas nutriam em relação a Mateus, a Levi. Jesus passando por aquela banca, talvez poderíamos até pensar, mas nunca que Jesus iria até aquele lugar. Nunca que Jesus iria a uma banca de coletoria de impostos para chamar ali um pecador. É o contrário que acontece. Jesus ele vai convidar Mateus para segui-lo, olhando para ele com muita misericórdia. O relato é muito breve. O relato é brevíssimo. Jesus diz para ele: segue-me. Existe uma pintura que reflete um pouco desse olhar de Jesus para Mateus, chamando Mateus daquela banca de coletoria de impostos. E que reflete muito esse olhar da misericórdia que encontra com o pecador e convida esse pecador a viver uma vida diferente daquilo que ele vivia até então. Jesus ele vai atrás da ovelha que estava perdida. Todo o contexto do Evangelho, Jesus que vai à casa de Mateus, que senta com os pecadores, leva-nos a entender que Jesus ele veio atrás do pecador, do doente, daquele que tinha uma vida velha. Detalhe, Jesus não elogia o pecado do pecador. Jesus não diz em nenhum momento que o pecador está certo. Jesus, ele não, vamos dizer assim, é indiferente em relação ao pecado. Muito pelo contrário, ele sabe do pecado. E é por isso que ele vem para curar o pecador. Ele vem chamá-lo a uma vida de conversão. E aí hoje nós não estamos aqui para elogiar o pecado de Mateus. Nós estamos aqui para elogiar que Mateus ele deixa de ser um pecador, um cobrador de impostos,
para ser um seguidor de Jesus, para ser alguém que olha para Jesus, que segue Jesus, que vive uma vida totalmente transformada a partir do amor de Jesus. A conversão também é isso na nossa vida, é deixarmos para trás aquela vida velha para podermos viver uma vida nova, para podermos assumir tudo aquilo que Jesus ele deseja para nós. E hoje o convite que eu te faço é isso. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus habitar o seu coração, para que você passe a ter uma vida totalmente nova, totalmente transformada pela graça de Deus, para que assim a misericórdia de Deus, ela faça de você uma pessoa que deixou o pecado para ser um discípulo, uma discípula de nosso Senhor. Número 81. São José Maria diz: tens de ser constante e exigente nas tuas normas de piedade, também quando estás cansado ou se tornam áridas. Persevera. Esses momentos são como as estacas altas, pintadas de vermelho, que nas estradas da montanha, quando chega a neve, servem de ponto de referência e indicam sempre onde está o caminho seguro. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.